Isso aí, vamos lá, vamos que vamos, né? Bom, nós temos aí hoje o Clube do Livro. O Clube do Livro acontece toda terça-feira, 10h30 da manhã, onde nós falamos sobre livros, né? Que podem aí ajudar, de alguma forma, a influenciar o seu relacionamento, né? E a sua vida sexual também, né? Por que não, né? E hoje eu escolhi um livro para falar sobre ele, porque eu já queria falar sobre esse livro já há algum tempo. São dois livros, na realidade, né? O Secret, da autora Jussara Leal. É um livro muito bacana, vale muito a pena. Quem não leu esse livro, vale muito a pena ler esse livro. E a gente vai dar spoiler mesmo, a gente vai falar sobre o livro. Quem já leu o livro, levanta a mão, vem falar com a gente para compartilhar a sua experiência, qual é a parte do livro que você mais gostou, enfim, né? E o livro aborda vários temas interessantes, né? Estão aqui comigo algumas pessoas que já leram o livro, né? Então, se você já leu o livro Secret, da autora Jussara Leal, levanta a mão e vem compartilhar. Diferente da maioria das nossas salas, que é mais nós falamos, mas eu quero ouvir você agora, né? Eu quero que você compartilhe. Então, vamos fazer as nossas apresentações, estando aqui ao meu lado, a Camila, o Renato, a Carla e a Antônia, né? Então, vamos começar a colocar na ordem aí, falar um pouco sobre esse livro. Esse livro, ele fala sobre, né, uma menina, né, que aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e vai ter spoiler, mas é um livro muito legal, né? Fala sobre a questão do Sugar Daddy, né? Ele é advogado, ela é uma pessoa que cuida do irmão, o irmão tem uma doença, tem câncer, e ele precisa de tratamento, né? Ele precisa de tratamento, e ela cuida, os pais dela morreu, e o dinheiro que os pais deixaram estão acabando, e a amiga tem uma ideia louca, fala, viu, vai para um site, né, onde você pode ser uma sugar daddy, né? E ela não sabia muito bem o que era isso, tal, e no fim desenrola toda a história, o cara contrata ela e acaba transformando a vida dela por completo, né? Então essa basicamente é a ideia do livro. E aí vamos desenrolar. E um ponto legal que eu vi nesse livro, que ele aborda vários temas interessantes. Primeiro, a doença do irmão, né? Que é muito, muito legal e tem a última parte do livro ali, né? Cara, eu sinceramente chorei nessa parte, né? Basicamente. Fala a questão do Sugar Daddy, né? Que é muito evidente também, né? Óbvio. Fala também da postura que ela tem, como as pessoas veem ela, menosprezam ela, colocam ela numa redoma de vidro, né? Enfim, porque você aquele título de princesa, né? E é toda singela, toda frágil, toda, né? E ela se torna uma pessoa mais empoderada. E o Sugar dela, né? Que realmente traz isso à tona. Então, é um livro que para mim, coloca várias perspectivas diferentes sobre vários pontos a serem analisados. Para mim, foi um livro que mudou efetivamente a minha percepção de livros de romance hot, né? Por mais que os 50 tons, né, 365, mas esse livro para mim foi um divisor de águas. Eu gosto muito de falar sobre esse livro. E eu quero ouvir você. Se você já leu esse livro, né, queira compartilhar com a gente, levanta a mão e vem falar com a gente. E vamos começar. Camila ou Renato, eu sei que vocês já leram esse livro. Quem quer começar, né? Quais são os pontos que vocês leram esse livro? O que vocês querem trazer sobre esse livro aí? Olá, bom dia a todos. Sou a Camila Salvan, sou especialista da saúde e bem-estar do casal. Na minha foto estou com fundo amarelo, de lado, blazer branco, olhando para frente. Então, esse livro a gente leu por indicação de você, né, Everton? E a gente achou muito interessante, porque a gente não tinha o costume de ler esses romances hot, de olhar para essas perspectivas que esse livro traz para a gente. Como você falou, faz refletir, prende a gente na história, de entender. Às vezes a gente até pode se assimilar um pouco com o personagem, então usar isso para a tua imaginação, seja até para você compreender, né, outras formas de ver talvez o teu relacionamento, a tua vida sexual, como também te prender e fazer tu enxergar uma personagem ali que você cita, né? Como a gente viu, no começo ela parecia ser frágil, ninguém dava muito crédito para ela, ela teve que passar por essa superação com a história do irmão dela, então vai prendendo a história, né? E todo o relacionamento que foi criado, né, entre ela e o Vitor. Então, assim, a gente acabou se prendendo a essa história, a gente ficou, nossa, a gente precisa terminar esse livro para entender o que vai acontecer, toda aquela dinâmica do não, a gente não quer ter um relacionamento, é só um contrato, é só para aqueles dias, e depois vai tomando conta e vai prendendo a gente. Então, assim, a gente confessa que ficou
muito assim interessado pela história, entender qual era o funcionamento e todo o enredo da história e o final, né? Acabou prendendo a gente, toda aquela dinâmica do livro. Achei muito interessante o jeito que a Jussara escreveu esse livro, né? Então tornou algo bem dinâmico, acessível para qualquer público. Então, assim, o livro é sensacional. Quem não leu ainda, já indico que leia, porque realmente vai fazer grande diferença no seu relacionamento e que você possa ter essa outra perspectiva de estar aberto para ler também esses livros com essa temática, enfim. Show, né? E você sabe, né? Eu não sei se a Carla Antônia leram, a Jennifer, a Joana, seja muito bem-vinda, Joana. E é muito engraçado porque a história faz o seguinte, né? Então, ela precisa de grana, porque a grana dela tá acabando e ela precisa de grana. E a amiga dela, né, fala para ela, ó, se cadastra num site ali de Sugar Daddy, e a primeira pessoa que vê ela no site é o Victor, né? Então, o Victor olha ela e fala, pô, é essa aqui, né? E pela descrição que a Jussara faz, ela parece ser muito linda. E ele tem um casamento, né, da família. E ele é um advogado que não quer relacionamento, mas a família espera que ele se relaciona, espera que ele tenha alguém do lado no dia do casamento. E aí, esse encontro familiar tem uma duração de 5 dias. Aí o cara fala, meu, vou contratar uma pessoa, né, para poder... Mas eu não quero uma garota de programa. Não, vamos contratar né, uma sugar daddy, né, que eu não vou entrar na da descrição disso, porque aí a gente pode ter várias coisas ali. E aí ele vai falar, vou levar minha namorada, né? Só que ele não tem namorada, certo? E aí ele conhece ela no site, fala, pô, essa aí eu quero, e vai se encontra com ela, né? E é muito legal porque no primeiro encontro realmente já balança com ela. Fala, olha, você vai ser minha namorada durante esses 5 dias e aí vamos enrolar o negócio. E o primeiro ponto que eu vejo que o livro traz, é o que eu quero ver isso também. Primeiro é a questão de quão forte ela é, né? Por ter perdido os pais, por estar cuidando do irmão doente ali, tá num processo terminal da doença. Tá, isso é muito importante porque está abordando uma doença muito importante para ser falada e mostra como o irmão é maduro, né? A ponto de falar, olha, né? Ela está muito mais menos preparada para a perda do irmão do que o próprio irmão deixando ela, né? Então, como a maturidade. Então, eu acho que o primeiro ponto que o livro traz, o que a gente vê, na minha opinião, quero saber de você, exatamente falar sobre uma doença que precisa ser falada, né, para as pessoas entenderem o que acontece e como isso pode afetar as pessoas, né? E o quão forte uma pessoa pode parecer, né? Pode não parecer, mas que é o caso dela. Ela é muito forte, mas ela para os outros as pessoas não conseguem enxergar essa força, né? Vocês conseguiram, Camila? Vocês conseguiram ver? Vocês gostaram desses 2 pontos aí? Sim, com certeza. E era uma coisa que até a gente estava falando no começo, quando a gente estava lendo o livro, né? Quando eles se conheceram e tal, né? Porque ele era bem rico, né? E ela estava passando dificuldade com o irmão. E a gente, no começo, a gente falou, tá, mas por que que ela já não falou que ela tá passando essa dificuldade com o irmão? Por que que ela tenta esconder isso, né? Não quer falar e não sei o que. A gente fica todo nessa sensação. E daí a gente acabava de ler o livro e já é uma dica já para vocês que vão ler esse livro, né? Uma coisa que quando vocês começam a ler não conseguem mais parar, porque qualquer parte que a gente parava do livro para continuar lendo no outro dia, a gente falava assim, tá, meu Deus, mas o que vai acontecer agora? E continuava lendo, mas nunca tinha uma parte que parava assim, agora deu, amanhã eu continuo. Não, era sempre uma parte que acontecia e a gente queria saber o que ia acontecendo. É um livro realmente que tu vai devorando assim e quer saber o final realmente, né? É muito louco, né? E é bem isso mesmo. Eu li esse livro 2 vezes. Eu acredito que eu vou ler ainda mais algumas vezes, que eu gosto. Realmente, eu fico sem ler o livro, né, durante um tempo. Depois eu volto a ler, porque eu acabo, como eu tenho uma memória muito seletiva, eu acabo tirando na minha mente aquilo, né, e acaba se tornando, nossa, uma experiência de novo para mim, né. Então, e é bem isso mesmo, né, esse ponto da doença foi muito legal também, né, e um ponto importante, que a gente pode até falar sobre o Victor, ele é um cara extremamente bem sucedido, é um CEO, né, é o clássico, né, CEO, né, um advogado de sucesso, famoso,
E ele tem aquela coisa, né? Tipo, olha, eu não vou me envolver. Olha só que louco, né? Eu não vou me envolver com uma mulher porque eu não quero que ela se machuque. E na realidade isso é um efeito contrário, né? E é uma perspectiva muito interessante porque talvez muitos homens tenham esse pensamento, né? Ah, eu não vou me envolver, eu vou ser honesto, olha, eu não quero, né? É assim uma noite só e tal. E no fim, talvez, e é o que acontece, né? Ele acaba machucando a Melinda justamente por não querer machucar, né? E eu acredito que muitos homens fazem isso, né? Vocês não acham? Sim, com certeza. Não, é muito louco isso, né? Então, e esse é um ponto do livro que eu achei fantástico, assim, né? E o. E Pode falar. não, e também teve esse outro lado do que eles começaram o relacionamento, né? Que ela estava interessada em outro rapaz, né? E esse outro rapaz não dava bola, né? E é uma coisa que acontece no dia a dia assim com as pessoas, né? Ah, tu gosta da pessoa, mas ela tá ali disponível. Aí quando ela começou a sair com o Victor, né? Esse outro rapaz, aí começou a querer ficar com ela, né? Que começou a querer dar em cima dela, conversar com ela. Daí ela tem uma coisa que ela falou, tá, mas antes tu não me notava. Agora que eu tô com outra pessoa, tu quer ficar comigo, né? E é uma coisa que acontece na realidade isso, né? Não, e eu posso dizer que é muito louco isso, né? Porque mostra dois perfis de homens nesse livro, né? E eu gosto muito desse livro justamente por conta disso. Mostra como o Vitor é maduro, né? Como é um homem maduro, né? E eu vejo muito isso no personagem porque incentiva ela a se tornar melhor, incentiva ela a se tornar mais forte, incentiva ela a prestar atenção nas amizades, porque a amiga dela é uma influência extremamente ruim, né? E a gente vê isso no livro. E o cara, e o outro cara, e ela gostava do cara, bonitão e tal, vizinho dela. E o cara nunca nem aí com ela, tratava ela como criança, não via ela como mulher, né? E a partir do momento que ele se sente, tipo, o ego masculino, né? Ele se sente, vamos dizer assim, ofendido, né? Machucado o ego, mas perdi para alguém, porque agora. Porque na realidade o que eu percebi com o vizinho dela, eu não lembro o nome do personagem, mas se vocês lembrarem, Guilherme. Guilherme, né? Guilherme. E aí, ele não via ela como mulher, mas o ego falou mais alto e ele sentiu, tipo, ó, não posso perder, né? Mas, e ele continuava não sentindo aquela coisa de mulher, não quero amor, mas é aquele sentimento, não posso perder para alguém melhor que eu, né? E mostrou o estilo de homens diferentes, né? E como é importante, na minha opinião, eu acredito que foi um ponto muito legal a se falar, né? Como é importante saber escolher o homem certo, né? Mostrando o Victor que apoiava, colocava ela para cima, falava que ela era capaz, que ela poderia fazer, que, sabe, incentivava ela a se tornar uma mulher melhor enquanto o outro simplesmente só queria não perder para esse novo homem, né? Eu vi muito isso, né? Sim, exatamente. Essa é a prova viva, né? Não pelo dinheiro que o Victor tinha, mas isso mostra, né, a diferença de vida e relacionamento que ela iria ter, né, independente do homem que ela escolhesse, né? Porque se ela escolhesse o Guilherme, ele não empoderava ela, não incentivava ela a crescer, né, como mulher e no relacionamento, enfim, né? E o Victor já tinha toda como eu vou dizer, ser mais maduro, incentivava ela, né? Buscava querer com que ela evoluísse junto, né? Então, né, isso mostra a importância da pessoa que tu vai ter do teu lado, né, no relacionamento, né? É verdade, né? São as escolhas, né? Qual tipo de relacionamento que eu quero ter e qual pessoa que eu quero ter ao meu lado, né? Então, realmente, traz essa pergunta para ti, ressoa muito forte, né? Olha, você tem esse relacionamento, esse tipo de pessoa, e você tem esse outro, qual que você vai escolher, né? Então, a gente vê uma transformação da personagem, como o relacionamento impacta na vida da pessoa, nas pessoas com quais ela convive. Então, isso é muito importante a gente parar e pensar isso, né? Não, sem dúvida, né? Fala aí, Renato. Não, e uma coisa também que tu abordou no começo, né, para ver que uma coisa que a gente fala, né, todas as nossas áreas da nossa vida impactam o nosso relacionamento, consequentemente, impacta todas as nossas áreas da nossa vida, né? Tanto é que ela tinha, claro que não era um relacionamento, né, era um contrato no começo, né, não foi um relacionamento
que acontecia normal, entre aspas, assim, né? Mas a situação do irmão dela afetava diretamente, né, o relacionamento dela, ela ficava triste, ela estava enfrentando uma barra, né? Então é muito importante ressaltar isso, né? Porque às vezes tem que ter um equilíbrio, assim, né, do relacionamento e da vida pessoal da pessoa, né? Sem dúvida, né? E também tem a diferença de idade também, né, que o livro mostra, né? Ele tem 35 anos, ela tem 19 anos, né? Ou seja, e muito mais madura para a idade. Então, e isso que eu gosto desse livro, né? A autora Jussara Leal foi muito feliz ao escrever esse livro, né? Eu quero ter a oportunidade de falar com ela. A gente está alinhando aí o dia para a gente gravar o podcast com a autora desse livro. E é uma das coisas que eu quero perguntar para ela, como ela fez para pensar em tudo isso, né? Porque é uma construção muito legal, porque aborda, e a gente vai falar sobre o empoderamento dela, a disputa entre egos masculinos, né? A doença do irmão, a diferença de idade, né? Nossa, tem tantos aspectos a serem. Então é um livro que para mim é muito legal quando a gente recomenda para os casais, porque a gente, nossa, tem tantos pontos a serem trabalhados, né? E um dos pontos agora é a diferença de idade que mostra, né, que mesmo existindo a diferença de idade, não precisa ser necessariamente uma barreira para que os dois possam ficar juntos, né? Então, esse é um ponto que eu vi que eu achei que faz muito sentido, né? E aí fala, e ele não tem uma idade, né, para ser um sugar daddy, né? Porque o sugar daddy não necessariamente tem que ter sexo envolvido. A pessoa tá lá, o Sugar Daddy, né? A gente tem até um clube aqui no Clubhouse falando sobre Sugar Daddy, explicando, né, o que é e as pessoas que são Sugar Daddies, né? Enfim, falam nesse clube. E realmente pode ser um contrato realmente ali, de amizade, de compartilhar ali momentos. No caso dele, era para ser 5 dias e acabou se estendendo, né? Então, esse é um tópico também que eu achei muito interessante, né? De como o Sugar Daddy se transforma num relacionamento. Não sei se vocês conseguiram ver que como o fato da gente ter essa experiência, a diferença do Sugar Daddy pode ter afetado aí a escolha dela, por exemplo. Sim, é Sim, uma coisa até... Pode falar. não, eu ia falar da questão da transformação, né? De quando eles estão nesse relacionamento, né? A questão da vida sexual também, né? A descoberta da sexualidade para ela. Então, é um ponto muito importante, né? Algo que antes para ela era tudo muito novo, não tinha experiências boas, e quando ela entra nesse relacionamento com ele, é aquele equilíbrio, né? É a parte do relacionamento, das transformações que ela teve nesse relacionamento com ele, nas transformações dela pessoal, dela como mulher, e também na parte da sexualidade também, né? Então o livro aborda também essas cenas mais quentes, que até é interessante para te trabalhar essa questão da tua imaginação, enfim, e a própria transformação da personagem nesse aspecto também, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar. Fala aí, Renato. Você quer falar? Não, exatamente. Eu estava pensando, a gente não pelo menos eu, não sou nem especialista em relacionamento sugar. Eu estava pensando aqui, né, os relacionamentos sugar, né, seja sugar daddy ou baby sugar. Eu estava pensando, né, eu acho que é difícil. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que não. Eu acho que sempre vai haver sentimentos envolvidos, né? Por mais que seja um contrato, eu acho difícil tu não, dependendo do tempo, né, tu não desenvolver algum sentimento pela pessoa, né? Eu acho muito louco isso, né? Como que as pessoas conseguem separar isso, né? Não, é só um contrato, né? A gente não vai ter sentimento nenhum, né? Eu fico pensando aqui assim, eu acho que é uma loucura isso. Olha, eu tô pegando aqui, eu vi, eu vou até postar nas redes sociais, e foi colocado assim: existe um efeito, né, que é de mera exposição. Quanto mais você se encontra com uma pessoa, mais atraente ela acaba se tornando para você. Olha só que louco, o efeito de mera exposição. Você já tinha ouvido falar sobre isso, não? E aí, exatamente é isso, né? Quanto mais exposto você tá à pessoa, mais atraído você pode ficar com essa pessoa, né? Olha só que louco. Você já tinha ouvido falar sobre isso, não? Não, não tinha ouvido, mas é bem interessante isso. Não, sem dúvida, né? Então, o livro ele traz isso, né? E eu acredito, quando eu li o livro, né, e acabou o livro, cara, eu
Sim. Quando o irmão dela tá ali e tal, e, meu, eu chorei nessa parte. Falei, não acredito, cara. E eu tava surtado, né? E de repente, e depois ela fica grávida e tal. Eu falei, cara, aí vem o segundo livro, né, pra arrematar toda a história. Então, realmente é um livro que. Eu não sei, vocês gostaram mais do primeiro, do segundo ou de ambos? A gente, quando tava no final, a gente só leu o primeiro, né? Quando tava no final do primeiro livro, eu ainda tava falando pra Camila, eu dei um berro assim, quê? Como assim? Foi um negócio assim que, bah, a gente não acreditou também. Não vou contar aqui para não dar spoiler, né? Mas foi surpreendente, assim, algo que realmente eu não esperava, assim, pro final, mas foi bem emocionante mesmo. Cara, eu faço a mesma coisa. Você sabe que eu maratono livros, né, de vez em quando. E aí, quando eu li esse livro, eu cheguei no. E às vezes eu tô lendo algum livro e falo, quê? Como assim? Não, isso não pode ser. Não, peraí. Aí eu começo a ler mais e falo, não, isso não pode ficar desse jeito. Peraí, como assim? Né? Parece novela mexicana, né? Quando dá aquelas cenas assim, que dá aquele choque que o personagem olha pro lado, né? A câmera foca assim, parece. E dá essa sensação pra ele, tipo, quê? Como assim? Né? Como isso é possível? Aí quando ele faz toda aquela parte do tratamento do irmão e tal, eu fiquei, hã? Aí quando ela chega e fala com ele, tá, cara, aquela cena foi. Eu preciso perguntar pra autora, como que você fez, como você conseguiu imaginar um negócio desse, né? Porque, meu, a criatividade fora. Né? Então, realmente foi uma cena. Essa cena, eu não sei se vocês chegaram a chorar, porque eu chorei, particularmente. Eu falei, cara, me emocionei. Eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei bastante emocionado, assim. E é uma coisa, né, que igual eu falei, que como assim? Mas e agora? Como que vai continuar a história? Não tem como. Porque a gente que tá lendo, né, imagina assim, tá, acabou a história agora, o que que vai acontecer? Não dá para mais acontecer nada. E aí começa a acontecer mais coisa que tu nem imagina, né? Muito louco isso. Não, sem dúvida, né? Então é um livro, ó. Se vocês que não leram o livro ainda, leia, Carla. Você abre o microfone e fala aí. Everton, então, bom dia. Meu nome é Carla Sampaio, sou especialista da saúde e bem-estar do casal. Eu li os dois livros também, né? Eu cheguei sim a chorar e eu acredito que é um livro que daria um bom filme, viu? Você sabe que eu conversei com o diretor, né, de Pernas pro Ar e o 2 mais 2, né? Que é o Marcelo Sabac. E eu falei sobre isso com o Marcelo, né? A gente estava conversando nos bastidores, né, da gravação do podcast. E eu falei, Marcelo, tem um livro que eu. Pô, você podia gravar o filme desse livro. Ele falou, qual? Eu falei, é um livro secret, é o best-seller, assim, assim, assado, papapá. Ele falou, eu falei, cara, esse é o livro, esse merece um filme. E talvez um filme até para Netflix, hein? O que vocês acham? Eu acho bacana a ideia, viu? Porque é um filme que realmente emociona, vai para todos os lados, entendeu? Passa você a entender melhor o ser humano como pessoa mesmo. Sem Eu acho bem dúvida. interessante. Eu acho bem interessante porque, querendo ou não, tem muitas pessoas que não leem livro, né? Não tem esse hábito, né? E querendo ou não, é um livro interessante que com certeza merecia alcançar mais pessoas para trazer esse olhar para os outros, né? Sem dúvida. Eu acho que merece um filme. Até falei com o Marcelo, né, sobre isso. Eu falei, cara, se eu tivesse grana, né, eu falei, olha, tem um projeto aí de fazer, aí, investir em filmes nessa área, né? Se é aí, mas algo que realmente vale a pena fazer um filme sobre isso. E, cara, tinha que ser um filme para Netflix, né? É um filme, realmente é um livro que merece um filme. Eu acho que, cara, minha opinião, eu acho que ia bombar. E acho que um filme, se entrasse no catálogo da Netflix, ia realmente estourar. Tem uma plataforma, né, que é a Passionflix, que é da irmã do Elon Musk, né? E lá tem o Inferno de Gabriel, saiu o Drive, né? Que é uma série. Eles pegam os livros e transformam. Eu falei, meu, é uma outra plataforma também que tem vários best-sellers lá que viram filme. Não sei se você já conhece essa plataforma. Não, não conhecia. Então acessem, né? Paixão, eu não sei se é Passion ou Passion, eu não lembro como que faz, eu não sei qual idioma que eles colocaram lá.
Mas escreve lá, Passionflix, né? E aí vocês vão acessar e o valor dela mensal é barato também, R$20, se não me engano, 20 e poucos. Se não me engano, é 7, 8 dólares, é coisinha, é merreca. E aí você assina e você tem acesso que no Inferno de Gabriel, você tem acesso a vários, assim, imagina, eu falei, cara, é uma plataforma também que poderia ter o filme aí, o Secret, eu acho que realmente vale a pena. Eu particularmente, eu gostei dos dois livros, né? Quando eu leio os dois. Eu li 2 vezes já e tô para ler a terceira vez. Então, super recomendo. Se você não leu ainda o livro Secret, busque aí na Amazon. A Amazon tem ali no Kindle ilimitado para você, ou você pode comprar o livro. Estou até com o site da Amazon aberto, se você quiser, no Kindle R$ 7,99, né? Então vale muito a pena você comprar o seu livro, ou se você já tem um Kindle, você pode ler de graça, né, o livro Secret, o 1 e o 2. Então vale muito a pena, né, esse livro aí para vocês. E Carla, Renato, Camila, querem colocar mais alguma coisa que vocês acham legal do livro? Não, realmente a pessoa. Uma colocação eu falo que as pessoas têm que ler esse livro, porque é muito bom. Não, sem dúvida. Eu acho que vale muito a pena ler o livro. E por isso que eu falo, né? É importante, porque para mim foi um divisor de águas. Através dele eu consegui entender o conceito dos romances hot, né? E eu gostei muito. E eu foi o primeiro assim romance hot que eu li, tirando, né, os clássicos, vamos dizer assim, os nacionais, tirando 50 Tons de Cinza, 365, 3 Sylvia Day, né? Mas quando eu comecei a pegar essa pegada mais nacional, os autores aqui e tal, os romances hot da Amazon, me apaixonei realmente. E são livros que podem e devem ser lidos pelos casais. Nós, como especialistas, devemos indicar para os nossos casais, né, para os nossos clientes lerem, que realmente vale muito a pena. Então, você que está ouvindo aí, a nossa sala, porque essa nossa sala está sendo gravada, então você pode ouvir essa sala na nossa área de membros, ou nosso podcast Dica do Especialista. Você acessa aí uma dica aí, acessa e leia o livro que vale muito bem, vale muito para vocês lerem, né, e melhorarem ainda mais o seu relacionamento, tá? Então é isso. Alguém quer colocar algumas considerações finais ou podemos partir para o encerramento da nossa sala? Fala aí, Camila. Não, realmente só deixar um conselho, né, para quando leiam o livro, leiam de mente aberta, para realmente sentir a transformação, né, que traz por trás desse relacionamento, desde o início, tanto pessoal quanto o próprio relacionamento deles. Então, realmente ler de mente aberta, estar aberto para receber também as transformações do livro, né? E se prender mesmo, né, se emocionar, chorar se for preciso, porque o livro traz isso, né, um misto de emoções. Sem dúvida, traz um misto de, nossa, você vê vários temas abordados e muita coisa legal. Muito bom. Gostei bastante. Então é isso, gente. Essa foi a nossa sala aí do Clube do Livro. Hoje nós falamos, né, tiramos aí algumas ideias e falamos um pouco sobre o livro Secret, que é um best-seller da Amazon, feito aí pela autora Jussara Leal. Ela tem vários outros livros, tem alguns lançamentos que ela está fazendo agora, que vale muito a pena ler também. Mas esse particularmente é um livro que eu gosto muito, já li 2 vezes e vou ler mais vezes ainda, né? Porque eu acredito que será um livro muito legal para a gente poder ter aí, de ler de vez em quando, porque é uma história muito legal. E torcer para, quem sabe, um dia, talvez, esse livro vire filme, porque eu acho que vale muito, muito a pena ter uma adaptação. Se você não leu, leia. Livro Secret, da autora Jussara Leal. Combinado? Bom, gente, obrigado, Camila, obrigado, Renato, obrigado, Carla, Antônia, Joana, Ayarus, né? Também muito obrigado pela nossa audiência aí. Se você perdeu alguma coisa da nossa sala, acessa a nossa área de membros. Manda um Black Channel que eu mando o link para vocês, que você vai acessar, se cadastrar, é gratuito. Você vai ter acesso à gravação de todas as nossas salas e também a livros, podcast, tem muita coisa legal aí para vocês. Combinado? Gente, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê na próxima sala. Então, essa sala, nós encerramos ela em 3, 2, 1. Até mais, pessoal. Tchau, Até tchau. mais.